Paz do Senhor, jovem abençoado. Graças a Deus, mais uma semana se inicia e nós estamos aqui hoje para a nossa quarta aula da nossa classe de jovens. E nesta nossa quarta aula, o nosso tema é Débora e Baraque, juntos pelo reino. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos falar com o nosso Pai? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que se inicia e por estarmos aqui juntos, meu Deus, neste dia, para aprendermos mais da Tua Palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento, meu Deus, e trabalha em nossos corações, no meu coração, no coração do meu irmão, da minha irmã, deste jovem que está assistindo a esta aula, que está participando, Senhor. Meu Deus, dá-nos o entendimento acerca da Tua Palavra, acerca desta lição preciosa. Fala aos nossos corações, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Esta é a nossa oração a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula, nossa quarta aula, como eu já falei, que tem por título Débora e Baraque, juntos pelo reino, a nossa nova revista e a nossa lição número 4. O texto está lá em Juízes, todo o capítulo 4. Vamos ler? Juízes, capítulo 4. Diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude, um dos juízes. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira que levava seu nome, Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo para serem julgados por ela. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete e Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete e Ragoim. E todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum sequer. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu,
porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar: Há aqui alguém? Responde: Não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na sua fronte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Bom, vemos aqui o relato em que o povo de Israel, após a morte do juiz antecessor, a Débora, o povo se afasta de Deus. E assim ele é oprimido pelo rei de Canaã, o rei Jabim, por 20 anos, até que o povo se volta para o Senhor, se humilha e pede socorro a Deus. E Deus envia a Débora, juntamente com Baraque, para libertar o povo da opressão que viviam nas mãos do rei Jabim, o rei de Canaã. A introdução da nossa lição vai dizer assim: percebemos na leitura do Antigo Testamento que toda vez que o povo de Deus se afasta de seus caminhos, há consequências. Mas quando há arrependimento e busca, Deus levanta pessoas para dar livramento, retomar seus propósitos e glorificar o seu próprio nome. No caso de Débora e de Baraque, aprendemos que, independentemente de quem seja o instrumento, a glória deve ser dada somente a Deus. Por isso, não podemos ter medo de pedir ajuda ou deixar que outras pessoas se destaquem. Quando nos unimos, a vitória se torna mais significativa e Deus é exaltado. Bom, o que nós vamos aprender hoje aqui é sobre esta união num propósito eterno, num propósito guiado pelas mãos do Senhor, como foi esta união entre Débora e Baraque. Não eram casados, Débora era casada, e provavelmente Baraque também, só que foi uma união em que o Senhor pôde usar essas duas figuras, estas duas pessoas, para libertar o seu povo. Cada um à sua maneira, cada um com o dom, com o talento que eles possuíam. Débora era profetisa e também juíza naquele tempo. Já Baraque um guerreiro, tanto que o Senhor usa Débora para convocar Baraque a ir para esta batalha e que Baraque convocasse outros homens para o auxiliar nesta batalha contra o exército do rei de Canaã. Então vamos ver aí a era dos juízes. Débora e Baraque viveram na era dos juízes, o período entre a morte de Josué e o estabelecimento da monarquia, aproximadamente aí 350 anos. Foi um período da história em que Deus levanta líderes para dirigir o povo e mantê-lo a salvo da hostilidade e do domínio dos seus vizinhos. Suscitados e movidos pelo seu espírito para levar a cabo de uma missão especial em um determinado momento e por um tempo limitado. Não vemos juízes
morrendo, né? E deixando assim, o governo para o seu filho. Não era algo que se passava de pai para filho, mas podemos ver que os juízes, eles tinham seu período julgando ali o povo de Israel, sendo um libertador, né? Mas ao final da sua carreira, digamos assim, ao final de sua vida, não era estabelecido em seguida ou colocado o seu filho no lugar. E isso acabava acontecendo que o povo se afastava de Deus. O povo não se mantinha fiel, como no tempo em que o juiz ainda estava ali governando mesmo, né? Governando o povo. Eram pessoas capacitadas para liderar, instruir e dirigir o povo diante de uma situação específica, geralmente de confronto com outros povos. A história dessas pessoas chamadas juízes se encontram entre os capítulos 3 e 16 do livro com este nome. A estrutura narrativa dessa perícopes, pequenos trechos bíblicos, é bastante similar. As pessoas fizeram o que era mal, ocorrendo a revolta contra Deus. Segue uma situação de aflição e lamento, para em seguida Javé levantar um juiz, um salvador, que irá tirar o povo da situação de sofrimento. Então essa era né, a situação do tempo, daquele momento. O sofete tem a tarefa de ajudar Israel a conquistar o direito e a justiça. No caso, sofete, né? Esse juiz, esse salvador. Aqui a ideia é que sem o reinado, a mediação entre a divindade e o povo vai ser feita por esta figura instituída, que deve cuidar da jurisprudência, assumindo inclusive as tarefas de comando militar. No caso aqui, Débora, ela era juíza e profetisa. Ela não tinha esse dom militar. Aí é o que o Senhor completa com a chegada de Baraque. Por isso que forma-se uma aliança de um ministério próspero, né? Onde cada um sendo usado segundo o seu dom. Débora, através de julgar as questões do povo, eram muitas questões, e Baraque através da força militar, né? Assumindo o comando militar. Conforme o relato bíblico, depois da morte de Eude, o terceiro juiz desse período, os filhos de Israel mais uma vez pecaram contra o Senhor. E, como diz a palavra entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razó. Cícera era o comandante do seu exército. Nessa ocasião, como resposta ao clamor do povo, Deus levanta Débora, que atua com Baraque no livramento do povo. Ainda hoje Deus está atento e disposto a agir na história através de seus filhos e filhas, e podemos, além de orar diante das dificuldades, nos colocar como instrumentos nas mãos do Senhor, né? Foi o caso desses dois. Eles se colocaram como instrumentos nas mãos do Senhor e Deus pôde usar eles. Aí o segundo tópico diz assim: Débora e Baraque. Débora e Baraque são contemporâneos e tinham funções diferenciadas no meio de Israel, como nós falamos. Ela, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel, e ele, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, foi um líder militar que, ao chamado de Débora, convocou o exército de 10.000 homens para lutar por Israel. Débora viveu nas montanhas de Efraim, entre Ramá e Betel, e exercia seu ministério de juíza, junto de uma palmeira que tinha o seu nome. Parte da sua responsabilidade como juíza era ouvir as causas do povo e atuar como árbitro entre as pessoas.
mas ela exercia também o papel profético de anunciar a vontade de Deus. Vemos esta atuação quando ela manda chamar Baraque para lhe falar da ordem vinda do Senhor, de lutar contra o exército de Cícera. O nome Débora pode ser traduzido por abelha. E a expressão Débora, a mulher de Lapidote, normalmente é traduzida como a esposa de um homem chamado Lapidote. No entanto, a palavra que normalmente serve para designar o nome do marido não precisa ser um nome próprio. E Ezete, no hebraico, pode referir-se à esposa, mas também à palavra mulher, como acontece no português. Assim, a expressão pode ser traduzida como Débora, uma mulher de espírito, mulher de chamas, né? Uma mulher de chamas, uma mulher usada pelo Senhor. Baraque, cujo nome significa relâmpago, ou aquele que transmite raios de luz, tinha habilidades militares e provavelmente já ocupava posição de liderança no exército israelita, pois foi chamado para convocar os soldados e, quando o fez, esses o atenderam. Nota-se que, apesar de sua posição e da cultura da época, ele não tem problemas de pedir ajuda a Débora. No caso, ele não era machista, né? Vemos aí na história um homem que não teve problema nenhum de pedir ajuda a Débora. E, na verdade, ele nem pediu ajuda, né? Ele fez uma intimação. Se você não for, eu não vou. O Senhor me deu a ordem de ir lutar contra este exército, o exército do comandante Cícero, o exército do rei Jabim. Porém, se você não estiver lá, eu não vou, né? Que ousadia, né? De chegar para a juíza, né? E dizer estas palavras. Muitas pessoas estudiosas da Bíblia apontam essa atitude como demonstração de medo ou de fraqueza, pois o exército de Jabim era muito poderoso. Algumas supõem que seu pedido tinha a intenção de confirmar a veracidade das palavras de Débora, embora sua palavra nos dê a entender que Deus já tinha falado com ele. Quando Débora diz a ele que o Senhor não falou contigo, que é para você ir até este local e lutar contra este exército, dá a entender que o Senhor já tinha falado com ele. E a palavra dela para ele veio como uma confirmação do Senhor. Então, não sabemos com certeza qual foi a intenção, né, do coração de Baraque de fazer este convite a Débora, essa intimação para que ela fosse com ele na batalha. Mas o que podemos afirmar é que aquele homem teve humildade suficiente para pedir ajuda e era honrado o suficiente para reconhecer a autoridade de Débora como profetisa do Senhor e uma líder que tinha influência positiva no meio de seu povo. O nome de Baraque fica na história do povo de Israel, em 1 Samuel 12, 11, e vai para a chamada Galeria da Fé, em Hebreus 11, 32, o que mostra que o seu pedido de ajuda não diminuiu a importância de sua ação em nome do Senhor. Não foi porque ele pediu ajuda de uma mulher que ele foi diminuído, apesar de o Senhor ter usado Débora para dizer que, pelo fato dele ter pedido ajuda, Cícera, que era o comandante do exército, não seria morto por ele, seria morto por uma mulher. Apesar disso, ele não foi excluído, a atuação dele não foi diminuída por causa desta escolha que ele fez em levar Débora consigo. Devemos lembrar que pedir ajuda é mais um ato de coragem do que um ato de fraqueza. Precisamos ter consciência de nossos dons e limites e assumir a necessidade de ajuda. Muitas vezes nós vemos, né, aquelas pessoas que
querem fazer tudo sozinha, que acham que não precisam de ajuda, que na verdade que se alguém ajudar vai piorar, que ela dá conta. Você conhece alguém assim? Ou você mesmo muitas vezes já não agiu assim? Eu sei que eu já agi assim. Mas o pedir ajuda, como está escrito aqui, muitas vezes é mais um sinal de coragem do que de fraqueza. Você reconhecer que você precisa de ajuda não quer dizer que você esteja demonstrando uma fraqueza. Quer dizer que você entende o seu papel, você entende que o seu dom vai até um limite. E para exercer todo aquele chamado, você vai precisar de pessoas com outros dons, com outras habilidades. E por que não uma junção? Por que não uma união, né? Como aconteceu aqui com Débora e Baraque. A união traz a vitória. A lição mais significativa da história de Débora e Baraque é que precisamos unir as nossas forças, nossos talentos, respeitando e valorizando a unção e o dom que Deus dá a cada um de seus filhos e filhas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Efésios 4:12. Débora atende ao apelo de Baraque e caminha lado a lado com ele, tanto na batalha quanto na celebração. No capítulo seguinte de Juízes, no capítulo 5, você vai ver aqui, ó, o cântico de Débora. Aí vai ter todo o cântico celebrando esta vitória que o Senhor deu, não a ela, não a ele, mas a todos. E também, né, não esquecendo a Jael, né, que no caso aqui o foco é a união entre a profetisa e o guerreiro, né? Mas a mulher que o Senhor permitiu que matasse aquele comandante do exército inimigo também foi uma usada pelo Senhor para que aquela vitória acontecesse. Então, mais do que nunca aí, confirmando o título deste terceiro tópico, a união traz a vitória. Débora atende ao apelo de Baraque e caminha lado a lado. Baraque, por sua vez, cede a honra da vitória, considerando que o mais importante é vencer, né? Precisamos vivenciar isso na construção do reino de Deus. Para vencer a injustiça e estabelecer a paz, precisamos nos unir. É como a palavra de Deus diz, né? Um cordão de 3 dobras, ele não se rebenta com facilidade. Então você vai ver em diversas passagens da Bíblia a importância da união, a importância de não ser um, de ser dois, de ser mais, a importância do corpo, onde cada membro tem a sua função específica, só que não são independentes, mas um dependendo do outro, todos se juntando para formar um todo eficiente. Precisamos nos unir, nos valorizar e trabalhar debaixo da palavra do Senhor, respeitando aqueles e aquelas que Ele levanta para liderar e para anunciar a sua vontade. Nas nossas funções de liderança, nos diferentes ministérios, precisamos também aprender a somar esforços, lembrando sempre que a glória é do Senhor. O mais importante aqui que temos aprendido nessa lição é a união de esforços, mas com um único objetivo: glorificar o nome do Senhor, que é este que proporcionou a união, proporcionou o seu dom, o seu talento, proporcionou o dom e o talento do seu irmão e juntos obtiveram a vitória. E que Ele nos capacita com diferentes dons conforme a sua multiforme graça, para que sejamos independentes entre nós e dependentes dele, né? Dependentes só do Pai. Que em Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja,
unindo forças com sabedoria e diferentes talentos, seremos capazes de combater o bom combate da fé, né? Lá em Romanos 12, o versículo 5 vai dizer assim: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Talvez no corpo você seja aquele que louva no altar, seja um levita. Talvez você seja aquele que fica lá no som, na mesa de som, liga o microfone, comanda todo o som para que o culto seja uma bênção, tenha uma qualidade de som maravilhosa. Talvez no corpo você seja aquele que ajuda na limpeza, na conservação do templo. Talvez você seja, no corpo você seja aquele que está envolvido em evangelismo, está envolvido em missões, enfim, como lemos aqui, Deus nos capacita com diferentes dons conforme a sua multiforme graça. Não somos iguais. Eu posso ter um dom que você não tem, você pode ter um dom que eu não tenho, mas o mais importante é estarmos juntos num só propósito, glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus e promover o reino de Deus, proclamar as boas novas de salvação. E a conclusão vai dizer assim: a história de Débora e Baraque nos ensina que Deus, na sua misericórdia, sempre levanta pessoas para conduzir seu povo em tempos de dificuldade, como levantou Débora e como levantou Baraque, e usa igualmente mulheres e homens, a quem ele capacita com diferentes dons e habilidades, não baseado no sexo das pessoas, mas no projeto cuidadoso e divino que ele tem para cada um de nós. Na união das forças e desses dons, cumprimos seus propósitos e honramos seu poderoso nome. Vale lembrar, como fizeram Débora e Baraque, que todas as nossas conquistas só são possíveis porque a boa mão do Senhor é sobre nós. Por mais que Baraque e Débora se unissem, se não fosse debaixo da vontade do Senhor, não teria vitória, né? A boa mão do Senhor não seria sobre eles, mas eles se uniram debaixo da vontade do Senhor com este propósito, e a boa mão do Senhor foi sobre eles e os concedeu a vitória. E no finalzinho do último versículo do capítulo 4, ele vai dizer assim, que Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Naquela guerra, né, foi exterminado, foram mortos a fio de espada todo aquele exército grandioso que o comandante Cícera estava conduzindo. E Cícera também morreu naquele dia, pelas mãos de Jael. Mas o rei Jabim continuou a governar, porém o povo de Israel se encheu, né, da força do Senhor e prevaleceram, não se deixaram ser subjugados, até que exterminaram o rei Jabim, exterminaram seu governo, esse governo de opressão contra o povo de Israel, né? Então é isso que Deus faz, ele usa homens e mulheres, não assim vendo o sexo, mas vendo o potencial que cada um tem. Então deixe ser usado pelo Senhor. E se você precisar de ajuda, não se preocupe, peça ajuda, porque a palavra de Deus vai dizer que é melhor serem dois do que um, porque sendo dois, um pode ajudar o outro no momento de dificuldade. Então, eu vou deixar aí 2 perguntinhas no bate-papo
para que você coloque aí nos comentários. Como juventude, temos a disposição de unir forças para a missão de glorificar o nome do Senhor? E que sentimentos podem nos atrapalhar contra isto? Né? Que sentimentos podem nos atrapalhar nesta união para este propósito? Vou dar só uma dica. Será que um sentimento desse não poderia ser a vaidade? Né? Bom, eu agradeço que você tenha estado aqui conosco nesta aula até aqui, até o final, que você tenha aprendido como eu aprendi com esta lição e que juntos possamos ser edificados e crescer espiritualmente. Se você puder, dê o seu like neste vídeo, vai ajudar muito o canal da igreja, né? Curta os vídeos do canal da igreja, assista os vídeos, comente nos vídeos, porque isso é de muita importância para o canal da nossa igreja, até para que em breve possamos estar transmitindo o culto, né, do próprio YouTube, fazendo uma live, né, do próprio YouTube. Compartilhe o canal do YouTube da nossa igreja com os seus amigos, seus familiares. Peça para que eles se inscrevam no canal, para que a gente possa chegar um dia neste objetivo. E que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória e até a nossa próxima aula. Muito obrigada. A paz do Senhor.